Ter um planejamento financeiro tem muito mais a ver com quanto você se preocupa com a sua família do que exatamente com números, rendimentos, dividendos, patrimônio. Afinal, todos os itens de um planejamento financeiro, eles dizem muito sobre a sua preocupação, sobre o seu hoje, o seu amanhã e também sobre quando você não estiver mais por aqui. Fica aqui comigo, eu vou te explicar melhor quais são os pilares de um bom planejamento financeiro. Olá, eu sou a Aline Alencar, sou fundadora da Rica, uma escola de dinheiro e negócios voltadas a promover uma relação melhor das mulheres com o dinheiro. Planejamento financeiro está muito longe de ser apenas pensar na aposentadoria, guardar um dinheiro ali para um dia você poder ter uma segunda fonte de renda, não depender só do INSS. Não é só isso, isso também faz parte, mas não é só isso. Eu costumo elencar 6 pilares do planejamento financeiro e eu vou explicar aqui quais são cada um deles. Os 6 pilares do planejamento financeiro são imprevistos, reserva, padrão de vida, metas, legado e futuro. E por que essas coisas parecem tão interrelacionadas? E são, mas elas não são a mesma coisa. Mas a primeira pergunta que eu imagino que esteja na sua cabeça é: mas Aline, como é que eu vou fazer se o meu dinheiro mal está dando para o meu padrão de vida? Calma, calma que eu vou te dizer como é que você vai fazer e como é que você pode mudar essa realidade. O primeiro ponto é você entender que nós temos uma cultura aqui no Brasil de só pensar em padrão de vida. Então é muito natural que você já tenha tido como ter outros pilares, mas à medida que aumenta qualquer renda, você aumenta somente um dos pilares, que é justamente o padrão de vida. E esse padrão de vida vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e os outros pilares vão ficando à míngua lá embaixo. O planejamento financeiro ele não é feito do dia para a noite. Se hoje o único pilar que você tem e que mal dá é o padrão de vida, você não vai ter muito provavelmente daqui a 3, 6 meses todos os pilares ajustadinhos. Mas é importante você saber que isso é importante e que à medida que a sua renda for crescendo, você pode ir fazendo ajustes para as coisas que são mais importantes para você. É claro que dependendo da circunstância de vida, um pilar vai se sobressair em relação ao outro, mas é importante entender os 6 pilares. A primeira coisa é sobre imprevistos. A vida, de fato, ela não nos avisa quando algo ruim vai acontecer. Imprevistos de doença, imprevistos mais raros, como invalidez, são algo, infelizmente, possíveis de acontecer. E a pergunta que eu faço é: e se acontecer? Isso lhe destrói completamente ou você tem um pouco ali de suporte? É claro que isso de forma alguma é bom, mas é algo que você precisa saber o impacto disso na sua vida. Por que você precisa saber? Porque você tem como amenizar esses impactos de imprevistos, de doença, de invalidez, e você tem como saber o que você tem hoje, se o INSS te daria algum suporte, se você tem algum tipo de benefício no seu emprego, mas você precisa saber disso para você providenciar algo que venha lhe dar suporte nesses momentos difíceis. O outro pilar financeiro é justamente o da reserva, que também vai variar do tipo de pessoa, do tipo de emprego, até do tipo da personalidade. Tem gente que vai ficar muito melhor se tiver uma reserva de 1 ano. Tem gente que se ela ficar 1 mês sem dinheiro, ela faz mais dinheiro. E aí ela vai atrás e tudo depende de como é a personalidade e de como é o seu estilo de vida, de como é o seu trabalho. Tem pessoas que são funcionárias públicas, elas têm uma certa estabilidade no emprego, uma certa estabilidade, porque estabilidade nunca é tão certa assim, elas podem se dar o luxo de ter uma reserva menor, de 3 meses, e não necessariamente de 6 meses ou de 1 ano. Mas a reserva tem o seu benefício, ela lhe dá fôlego na hora da dificuldade, porque você não precisa correr para providenciar a feira do próximo mês, porque você tem uma reserva que lhe dá ali um suporte até por 1 ano, ou mais, dependendo do nível de segurança que você gosta de ter. Padrão de vida eu coloco como um pilar, porque padrão de vida é onde você vai pensar o que é da sua renda é gasto com o padrão de vida, com a escola, com o aluguel, o financiamento, com a feira, com o carro que você tem, que padrão de vida você tem. Talvez o seu padrão de vida esteja muito alto e você consegue dar uma reduzida para suprir outros pilares, mas é preciso avaliar. Um dos outros pilares são as metas maravilhosas, tão boas de planejar. A meta da sua próxima viagem, do seu próximo carro, você pode ir colocando algum valor ali que vai lhe dar um suporte para quando você precisar fazer a viagem, comprar o carro, você já ter uma boa entrada ou talvez até o valor todo, dependendo de como você vai organizar as suas finanças. O outro pilar é o futuro. Muita gente negligencia esse pilar.
mas nós temos hoje uma expectativa de vida muito maior do que no passado. E nós não queremos, você imagina que eu não quero, e eu imagino que você também não, viver justamente essas últimas etapas aí da vida, onde eu mesmo quero estar com as minhas amigas, tomando um cafezinho, almoçando, jantando, saindo para restaurante, indo para o salão, me cuidando. E é justamente nessa época que muitos idosos, por causa da privação financeira, acabam entrando em depressão, porque acabam diminuindo muito o padrão de vida, que um dia eles tiveram que foi bom, mas que não foi pensado nesse futuro. Então o futuro é um pilar importante. A vantagem para muitos que me assistem é que certamente tem 20 anos aí pela frente para fazer essas contas, para juntar esse dinheiro e não precisa ser um sacrifício. E o outro pilar é legado. Legado é o que você quer deixar. Especialmente para quem tem crianças, você é responsável por elas. Você é responsável por elas, inclusive se você não estiver aqui mais. Essas crianças dependem de você, então você precisa prover um fundo, alguma coisa, em casos de uma falta sua ou uma falta do pilar financeiro, se não for você, se for o esposo ou se for você, mais importante ainda, você precisa prover algo que vá sustentar por uns anos essas crianças. Especialmente enquanto elas ainda não são capazes de gerar sua própria renda. Quando seus filhos estiverem maiores, e aí ainda assim todos os impactos de um luto, você pode prover alguma ajuda financeira, mas para quem tem criança é algo essencial. E aí a pergunta que não quer calar, né? Dá para ter uma renda que supra todos esses pilares? É claro que você vai fazer escolhas. É claro que não tem como você prever todos os tipos de imprevistos e você pagar por todo tipo de imprevisto que vai acontecer na sua vida, senão ficaria muito caro isso. E seria inviável para você. E seria inviável para qualquer pessoa. Mas o que você precisa é pensar em formas de, à medida que você cresce financeiramente, você pensa também nos pilares, além do pilar do padrão de vida. Outra coisa importante também é que talvez você olhe para a sua renda hoje e você acha que ela está muito boa e está muito confortável porque você está olhando somente para um único pilar. Mas quando você pensar nos outros, talvez você vá se dar conta que não era a hora ainda de parar, que você talvez deva sim arrumar uma segunda fonte de renda, que você talvez deva sim pensar em novas formas de trabalho, em crescer. A gente nunca deve parar de crescer, nunca deve parar de aprender. Então os pilares, eles são importantes. Eles vão ser diferentes para cada realidade e você não precisa começar com todos, mas só saber que existe já vai lhe dar o impacto de entender o que é mais essencial para você nesse momento. Se você gostou desse vídeo, se você conhece mães de família, pais de família que precisam entender que planejamento financeiro é um ato de amor com a sua família, então compartilhe esse vídeo com eles e eu te espero no próximo vídeo do canal. Até a próxima!